Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio especial do podcast Sucesso à Brasileira. Meu nome é Celso Sberner, eu sou um consultor de empresas, tecnologia e pessoas há muito tempo e tive o privilégio de conhecer e seguir conhecendo gente muito importante e conviver com pessoas de muito sucesso, com muita história para compartilhar. Nosso projeto tem sido um sucesso, realmente um sucesso brasileiro, estamos muito empolgados. Eu tenho certeza que quanto mais histórias compartilharmos aqui, a gente começa a gerar um ciclo virtuoso de sucesso no nosso Brasil. São sempre temas atuais, interessantes, importantes, com muita gente boa para contar essa história para nós. Hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui meu chefe. Sim, o chefe do chefe, sabe aquela pessoa que você admira, que você por um período é o chefe na sua carreira e você olha, pô, eu quero ser igual a esse cara. Hoje eu tenho o prazer de ter ele aqui. Ele trabalhou por muitos anos na PwC, por muitos anos na IBM, foi sócio de consultoria, ele foi CEO da Capgemini, ele foi CEO do Serasa. Hoje ele é o CEO da Experian UK, lá no Reino Unido. Ele é meu amigo, chefe José Luiz Rossi. Grande prazer tê-lo aqui. Obrigado pela sua presença, cara. Prazer estar aqui. Uma honra estar com vocês, Ber. Você, sem dúvida, tem que agradecer. Você é uma inspiração também lá na minha carreira, lá no século passado, literalmente. Né? E nós vamos contar algumas passagens aqui da sua carreira, de tudo que você... E mais algumas pessoas vieram aqui também que você liderou, inspirou. Então, é muito legal ter você aqui diretamente do Reino Unido. Obrigado 3 vezes por conta disso, Zé. Prazer todo meu. A gente vai falar da sua carreira daqui a pouquinho, mas acho que salta aos olhos você ter sido por alguns anos, por quantos anos 6 aqui? anos. Por 6 anos o CEO do Serasa. E o Serasa é uma empresa que todo mundo conhece, né? Para o bem e para o mal. Tem uma fama já de muitos anos aqui. Como é ter sido presidente do Serasa, Zé? Foi uma experiência especial, Sberna, porque o Serasa, ou a Serasa, depende como as pessoas falam, ela é uma empresa assim, muito única no Brasil, porque ela resolve um problema da sociedade, mas as pessoas não sabem que ela resolve um problema da sociedade. Né? Qual é esse problema que ela resolve? Basicamente, você ou qualquer consumidor conhece profundamente as suas condições financeiras, né? O que você tem de patrimônio, a sua renda, mas os entes financeiros, os bancos, as seguradoras, todo mundo que quer transacionar com você não te conhece. Né? Então o que a Serasa faz? A Serasa ela resolve essa falta de equilíbrio, né? Entre você, o seu conhecimento sobre você e o conhecimento que o mercado tem de você. Alguém que você tem conta em banco conhece um pouquinho de você. Mas a seguradora que você segura o seu carro conhece também um outro pouquinho, mas ninguém conhece você como um todo. Então a gente está ali no meio para criar através de uma equação, né, um número, um score, que diz quem você é, sob o ponto de vista da capacidade, por exemplo, de pagamento, capacidade financeira. Faz um meio de campo. Faz um meio de campo. Então a gente, na verdade, diz que nós somos o óleo na engrenagem de qualquer sistema financeiro. E como a maior parte da população, não sei os muito, muito ricos, mas a maior parte da população só faz patrimônio com crédito, seja para comprar uma casa, para pagar estudos, para comprar um carro. Então a gente está ali no meio para possibilitar que as pessoas tenham o crédito adequado. Nem muito mais crédito que ela pode pagar, nem menos do que seria o ideal para aquela pessoa. Então é uma ferramenta de solução para um problema importante da sociedade. Qualquer país desenvolvido, né, que tem um sistema financeiro desenvolvido, como é o caso do Brasil, tem birôs de créditos fortes para poder apoiar a sociedade. É um birô de crédito? Um birô de crédito. O que a gente faz, que chama-se birô de crédito, mas na verdade o que a gente faz é dar informações sobre a capacidade creditícia dos consumidores das empresas. E tinha um estigma, né? No Brasil, isso é uma frase. Pô, meu nome está no Serasa. Era uma coisa meio negativa, né? Quando o seu nome estava, não sei se todo mundo aqui é dessa época, mas há muito tempo atrás, quando você estava com o seu nome no Serasa, quer dizer que você tinha algum problema financeiro, alguma dívida não paga, alguma coisa assim. Né? Exatamente. Na verdade, quando você não paga uma dívida, o seu nome fica num cadastro negativo, né?
E aí diz que o seu nome está no Serasa. Na verdade, todos estão no Serasa. Né? Aqueles que estão pagando em dia, aqueles que não estão pagando em dia. Mas os que não pagam em dia, ele fica num cadastro negativo. Então, quando uma empresa consulta, ela verifica, bom, essa pessoa tem todas as dívidas pagas? Não, então será que a gente deve dar um outro crédito para ela? Então, é um pouco por conta disso. Mas acabou. Hoje não tem mais essa conotação negativa, né? Isso é uma coisa mais antiga, né? Melhorou muito porque a gente trabalhou muito em ajudar as pessoas a negociar as suas dívidas. Alguns anos atrás a gente começou um negócio chamado Feirão Limpa Nome. O objetivo era ajudar as pessoas a negociar as suas dívidas em condições melhores para elas poderem voltar ao mercado de crédito. Então eu acho que hoje a imagem é bem diferente do que foi no passado. Sem dúvida, né? Porque o Brasil é um país, que é o que você falou, ele cresce com base em crédito, em empréstimos, né? Assim, isso tem melhorado no Brasil, você acha? Olha, eu acho que tem, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem muita gente ainda que tem situações de fragilidade. A pandemia foi uma coisa importante, porque pessoas que tinham emprego, digamos assim, um bom emprego, né, deixaram de ter capacidade de crédito no dia seguinte. Imagina, você sempre pagou as suas contas em dia, mas trabalha na aviação. Tá certo? Uma empresa de transporte aéreo parou. Com a pandemia parou. Com a pandemia parou. Então, na verdade, você muitas vezes tem situações em que você não planeja. Uma situação de doença na família que você é obrigado a fazer pagamentos de contas médicas que não estavam previstas. Então, na verdade, isso é muito dinâmico, né? E quanto mais você ser conhecido, né, pelo seu comportamento de pagamento, melhor para um ente financeiro poder te dar o crédito adequado. E legal porque você ainda no Serasa, né? Porque hoje eu mesmo recebo um monte de ofertas do Serasa, de ofertas de serviços do Serasa, né? Se eu quero o meu CPF, eu consultar outro CPF, eu consultar empresas, acho que tem uma mudança realmente para uma oferta de serviços. Principalmente apoio ao cidadão, já que a gente tem uma base de dados muito importante, né? Então, por exemplo, a gente sabe que hoje todo mundo dá o CPF para qualquer coisa, né? Você dá o CPF para pagar um Pix, ou dá o CPF para uma nota fiscal. Então, é um número de identificação do contribuinte, mas ele é muito conhecido. E você pode ter alguém no interior de Goiás, lá, indo num cartório, abrir uma empresa no seu nome, usando o seu CPF, seu nome, nome da sua mãe, e aí você, do dia para a noite, alguém pega um empréstimo no seu nome lá e você, quando vê, você tem uma dívida que você nunca teve responsabilidade com ela. E o que a Serasa oferece é quando o seu CPF é tocado por qualquer instituição, ela te manda um SMS. Então, você fica de uma certa forma, peraí, alguém abrindo uma empresa no meu nome? Não sou eu. E você pode agir a tempo de resolver um problema de fraude. Né? Aliás, saiu hoje um relatório aí, acho que do governo, dizendo que são mais de 4.000 tentativas de fraude por hora no Brasil, né? Então é um negócio assim muito, muito relevante. 4.000 por hora? Então é um negócio muito relevante. Então são aquelas mensagens de SMS, são aquelas ligações telefônicas e tudo mais, tentando de alguma forma criar uma fraude. Então a Serasa é uma empresa que, com a sua base de dados, não só auxilia o mercado de crédito, mas também ela está ajudando o consumidor a ter mais segurança nas suas operações. Muito legal. Pessoal, como sempre, aqui a gente vai ter como encontrar o Zé Luiz Rossi nas redes sociais e o Serasa e todas as informações aqui no rodapé do nosso episódio. E agora, então, são muitos dados, né, pelo que você está falando, né? Então, a transformação digital, tecnologia e gestão de dados, pelo que está se falando, é super relevante para conseguir oferecer esses serviços. Mas não só para nós, dá para a sociedade hoje, né? Bernardo, hoje o volume de informações que são carregadas no cloud, na internet, é um negócio assustador, né? E ela está para tudo quanto é lado. O que você tem que ter é um pouco de controle sobre as suas próprias informações e saber onde que você está botando os seus dados. Mas essa é uma dinâmica do mercado, quer dizer, assim, o volume de informações que estão sendo geradas é algo muito grande e a dificuldade é como separar essas informações para aquilo que você quer usar. Mas você tem lá o CPF do Brasil inteiro. Provavelmente. Estou falando do Brasil ainda. Da grande maioria dos consumidores brasileiros, sim. Então é bastante dado, né? E você, assim, agora o Serasa não é mais uma empresa
não é uma empresa nacional, né? Pertence à Experian, é uma empresa global. Certo? Na verdade, a Serasa é uma empresa que ela, se não me engano, há 56 anos atrás, ela foi formada pelos bancos, né, para poder ajudar no mercado de crédito. Ela foi adquirida posteriormente pelo grupo Experian, que é baseado na Inglaterra, e hoje é uma das mais importantes vamos dizer assim, unidades, né, regiões da Experian no mundo. A Experian é uma empresa inglesa que hoje você trabalha hoje na Experian UK, certo? Eu sou responsável pela Experian na Grã-Bretanha, né, e Irlanda, UK and I. Então o Reino Unido e Irlanda. E antes da gente falar como você chegou lá, Zé, assim, é muito diferente essa história de crédito UK, na Irlanda, nesse mundo que nós brasileiros? Veja só, o conceito é o mesmo, né? Você tem um conjunto de consumidores e você tem um conjunto de entidades financeiras e nós somos a ponte. Mas o Brasil, durante muitos anos, foi só informações negativas, só informações de quem não pagava. De 5 anos para cá, a gente tem o cadastro positivo, né? Que são as informações de quem paga em dia também dentro do cadastro. Na Inglaterra sempre foi cadastro positivo, né? Então a base de dados é um pouco diferente. Mas a maior diferença na verdade, que o Brasil nós temos um identificador individual que é o CPF. Na Inglaterra não existe um número identificador. Então lá é o Sberna que mora na casa tal, né? Então você é associado ao endereço, né? Mas se tem, por exemplo, 2 irmãos que são... Um é João Carlos da Silva e o outro é Luiz Carlos da Silva. O Carlos da Silva são 2 pessoas no mesmo endereço. Então a gente tem um trabalho lá de tentar adivinhar quem é quem. Então, o que eles chamam de matching and pinning, né? Quer dizer, é você. Então, há uma dificuldade enorme de identificação de consumidor lá, coisa que não existe no Brasil. Então, os sistemas são parecidos, mas não são idênticos, né? Porque as complexidades de cada sociedade elas são diferentes. Pô, vamos exportar o CPF para o UK, ter esse conceito de um cadastro único num... É um problema eles entendem que isso é um problema de privacidade, né? Então eles não aceitam ter um número único identificador, um número de carteira de identidade, um número de... Então tem lá o número do National Health, né, que é o sistema de saúde, tem o número do passaporte, mas não tem um número identificador, e isso é um conceito que eles têm na cabeça deles de privacidade. E como Zé? Como é você ser um CEO brasileiro de uma empresa inglesa, regulada, e essa mudança de Brasil para lá, como que é o desafio? Ajudou o fato de que eu conhecia a indústria, embora eu tive que aprender vamos dizer assim, o mercado, né? É um negócio regulado pelo Banco Central de lá, pelo regulador de lá. No Brasil, a regulação é um pouco diferente. Então tem, vamos dizer, o conhecimento da indústria ajuda, mas as características do mercado são bem diferentes. Mas o que é mais diferente é a cultura, né? De como... E eu tinha tido a experiência anterior, Bernardo, de trabalhar na IBM com 10 países, né? Que ia da Holanda até Israel, né, os países do sul da Europa. E é bem diferente, quer dizer, cada cultura é um pouco... tem as suas características de como você opera no dia a dia. Então, o maior desafio não é tanto o negócio, a empresa, o mercado, mas é como se relacionar com as equipes, com as pessoas. E é muito interessante quando você vê, por exemplo, quando você mede, por exemplo, o clima das organizações, né? Algumas organizações na Europa, em alguns países da Europa, o clima é sempre muito, muito negativo. Em outros, a América Latina, geralmente o clima é mais positivo, né? Então, é porque é a forma com que se encara o trabalho, a forma com que se encara a vida é diferente, e isso é trazido para o ambiente de trabalho. Dá para falar que tem que trabalhar, quem é o presidente do Serasa no Brasil pode trabalhar com crédito no mundo inteiro, conhecendo a indústria? Dá para você entender que os mercados são muito semelhantes, entendeu? Mas em alguns lugares esse sistema é estatal, né? Em outros ele é privado. Então, tem características diferentes. Novamente, não é o conhecimento do negócio que faz a diferença. O que faz a diferença
é efetivamente os aspectos culturais de cada país. Você acha que ser brasileiro te ajudou nessas características do nosso país em você? Na verdade, o que ajudou foi a gente ter passado por várias crises no Brasil que eles não passaram tão recentemente. Eu posso dar um exemplo. A Inglaterra não tinha inflação de 10% há 35 anos. Né? Aí veio a inflação, depois de Covid, de 10%. Criou-se um pânico. Né? 10% Sim. ao ano é uma inflação alta, mas não é hiperinflação como a gente teve. Então, não se sabia como negociar contratos, como ajustar contratos, não se sabia como trabalhar aumentos salariais. Né? Então, tudo isso para eles era novidade. Como eu já tinha passado essa experiência em várias situações no Brasil, né, do Plano Collor, que foi uma coisa muito violenta, até outras situações, então isso não me assustava, mas deixou o pessoal lá muito preocupado e com relação ao que fazer. Quer dizer, então essa experiência brasileira de estar no mercado muito mais volátil, né, muito menos estruturado, me ajudou muito. Eu tenho uma história que eu acho que mostra também, Sben, que o mundo mudou para ser mais parecido. Há 20 anos atrás, se eu fosse negociar um budget, um orçamento, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil, era mais ou menos o seguinte: eu ia nos Estados Unidos, a gente falava 5 minutos da conjuntura econômica, 55 minutos do negócio. Aí se eu fosse na Inglaterra, eu ia falar 3 minutos da conjuntura econômica, 57 minutos do negócio. Aí vinha para o Brasil, falava 20 minutos da conjuntura econômica, se mudasse o governo podia ser isso, se tivesse uma nova lei podia ser aquilo, e 40 minutos do negócio. Por quê? A conjuntura econômica podia influenciar enormemente o negócio. Curiosamente, o ano passado, 2 anos atrás, quando a gente foi discutir o orçamento, foi mais ou menos 20 minutos nos Estados Unidos para falar de conjuntura econômica, que podia ser uma reeleição do Trump ou não e tal. Na Inglaterra a mesma coisa, o Partido Trabalhista podia voltar, né? E o Brasil continuou os 20 minutos. Olha aí. Então, na verdade, o que mudou é que eles ficaram mais parecidos com a gente Sim. do que a gente mais parecidos com eles. Que bacana. E você falou de cultura, né? E aí quando você contou um pouquinho essa história de trabalhar em vários países, né? Então você acha que a adaptação à cultura e um pouco disso, né? De entender conjuntura econômica, as pessoas e como falar, acho que esse é um dos segredos do sucesso, né? De ser um executivo internacional. Você tem que ter humildade para aprender, né? Eu comecei trabalhando aqui na América do Sul, né? Vamos dizer, com a Argentina, com o Chile, com um país aqui, depois mais para a América do Sul, a parte norte, Colômbia, México, América Central, depois Estados Unidos, aí depois fui trabalhando, e você começa a entender que você não pode ter uma única solução para todos os problemas, né, em termos de como você aborda, vamos dizer assim, as soluções junto às pessoas. Mas não é só a sua equipe, é clientes, é reguladores, né, parte da sociedade que você interage. Então, cada sociedade tem uma maneira de ser, e você, como estrangeiro, tem que ter humildade de entender aquilo, levando a sua experiência quando você pode agregar, como foi a minha experiência que eu tinha com o ambiente inflacionário, que eu consegui agregar, né, a dificuldade que eles estavam passando. Aí dá para deitar e rolar, né? Se quiser falar de inflação, somos todos especialistas, né? Quando você comenta, até para jovens hoje, você comentar que a gente chegou a ter 30% de inflação ao mês, é difícil de você hoje voltar e falar, pô, mas como é que era a vida daquela forma, né? Então, mas te dá muita capacidade de ser criativo, ter soluções para subsistir, né, ou ter sucesso num ambiente desse. E tecnologia, Zoliz, como é que você vê a evolução que a gente está passando com inteligência artificial e toda essa parte de ciência de dados? Como é que você vê onde estamos hoje e onde que você acha que nós vamos estar daqui a 5 anos? Pois bem, a gente começou, né, entrei no mercado de trabalho quando surgiu o PC. Né? Aí depois vieram as planilhas, depois a gente saiu do mainframe para cliente-servidor, depois veio a internet, veio o mobile, né? Eu vou dizer, tem alguns momentos que eu acho que foram assim, marcantes, né? A internet é um deles, né? Ela veio, ela
acabou com fronteiras, ela tornou tudo muito alcançável, né? Você perdeu o limite de fronteira. Eu acho que GenAI é a mesma coisa. Ela vem, quer dizer, é muito maior do que a gente está imaginando. Eu já comecei a usar e eu fico impressionado com a qualidade, com a capacidade de resposta que tem. Eu acho que vai fazer grandes transformações em termos de como como a sociedade se move, em todos os campos do conhecimento. Agora, por outro lado, outro dia eu estava vendo um anúncio em Nova York, um prédio em construção enorme, né, e um cartaz assim: aí, GenAI, vem acabar esse prédio. Estava provocando a inteligência artificial. Quer dizer, então tem muita coisa que você, né, vai ter que ainda ter, né? Não vai ter GenAI para fazer uma boa pizza, entendeu? Ou botar uma parede em pé. Mas eu acho que ela vai impactar profundamente, assim, da mesma forma como a internet chegou e mudou a forma com que as coisas são feitas no dia a dia, eu acho que a mesma coisa vai ser com GenAI. Sem dúvida. E que privilégio, né? A gente poder estar vivendo essa revolução toda, né? Quando a gente fala de fim do século passado, de os primeiros computadores, ali tudo meio arcaico para hoje em dia, né? E a gente está vivendo essa revolução de escrever num prompt qualquer coisa ali e vir uma resposta consistente, né? É impressionante. E vai continuar. Outro dia, eu tenho 2 netos, né? Então, meu neto mais velho nasceu em 2020. E a gente estava na família conversando e a gente começou a brincar de fazer um exercício de futurismo. Se der tudo certo, ele vai ter 80 anos no ano 2100. Então a gente parou e falou assim: como será a vida no ano 2100? Pois é. Como vai ser a medicina? Né? Como é que você vai... Né? Vai ser o transporte? Como é que vai... E a gente começou a pensar. Chega a uma conclusão que a gente não tem a menor condição de prever esse futuro. Está andando tão rápido, né? E você falou bem, é um privilégio, porque eu acho que a gente ainda tem muitos anos de aí pela frente, a gente vai poder ver isso ser cada vez mais acelerado. Era impensável que a gente poderia chegar a ter um carro voador. Que a gente, né? E talvez daqui a... Não tenho até medo de arriscar, né, Zé Luiz? Sei lá, 10... 15 anos, 5, 3, não sei quando vão chegar, mas daqui a pouco vai ter... Você vai chegar aqui do Rio de Janeiro, veio no seu carro voando, né? A primeira vez que eu fui a Epcot, não sei se você se lembra, que tinha uma família aqui, uma televisão ali, a família falando era um pai e uma mãe, e falando com o filho, falando com o avô e a avó lá na televisão, e a gente olhava assim, pô, um dia vai ser assim. Né? Há 20 anos atrás, quer dizer, hoje isso é uma realidade. Então eu acho que a gente não tem ideia de qual vai ser essa velocidade, mas é um privilégio estar aqui e poder vivenciar isso. É isso. Faça um exercício, então, aí pensando quando é que você vai, como você acha que vai estar o mundo em 2100, né? Impensável. Ô Zé, vamos falar um pouquinho da sua carreira, que eu estou ansioso para lembrar desde quando nos conhecemos lá, né? Você então teve são 13 anos de Pricewaterhouse, é isso? Foram 13 como sócio, 16 como funcionário, mais 13 como sócio. Então tem uma base de consultoria nesse momento inicial aí do PC que você falou aí, dos personal computers chegando, tem uma base muito sólida aí, né? O que isso te ajudou? É uma belíssima escola, né? A gente aprende muita coisa, desde disciplina, tá certo, até ferramentas para trabalho mesmo, assim como fazer uma apresentação, como ordenar ideias, como criar planos, né? Então, planos de negócio ou projetos, quer dizer, então é uma fantástica escola. Eu sempre falo, eu trabalhei alguns anos lá também e sempre falei isso para meu filho, para minha filha e para todos que estão aqui, né? Falei assim, você puder trabalhar numa dessas grandes empresas de auditoria e consultoria, né? Não sei se são 4, 5, 6, 7 hoje, né? Quantas são, mas são grandes escolas. Essa aqui já tem uma base de conhecer negócio, empresa ali, muito grande. E depois de lá você já foi para a IBM, né? Acho que já também... Eu fiquei 13 anos como sócio, fui para a IBM, fiquei 6 anos na IBM, 5 na Capgemini e estou agora 10 no Grupo Experian, 6 no Brasil e 4 na Inglaterra. E a Liz, quando você é um consultor, é um gerente, você tem um conhecimento muito técnico, né?
Você já tinha uma habilidade de apresentação, de um pouco, não sei se é a venda, mas já tinha uma habilidade muito grande. Isso veio naturalmente ou você teve que se preparar para isso, ou estudar, ou é dom, o que é? Essa é uma pergunta boa que sempre me fazem, Ben, se você ser gestor, ser líder, ou então é um dom ou é alguma coisa que você pode aprender. Você tem que gostar de gente, tá certo? Para você poder liderar pessoas, mas você aprende muito. Eu digo que eu aprendi muito mais com os maus chefes do que com os bons. Né? O que não fazer. Para começar, você aprende o que não fazer com os maus chefes. E do que o que fazer com os bons chefes. Mas você vai aprendendo o tempo todo. Então, se você tem essa capacidade de observar e aprender, você evolui e consegue desenvolver. Agora, a carreira do executivo, para mim, é muito simples. São 3 fases. Primeiro, você executa, você é um técnico. Depois você coordena pessoas, você é um gerente. Depois você gera negócio, você cresce negócio, você é um diretor. Em cada uma dessas, você tem características diferentes. E tem gente que é excelente técnico, péssimo gerente. Né? Gente que é médio técnico, mas é um excelente gerente, um gestor, um dirigente ainda melhor. Então, essas transições você tem que se preparar. Né? E se você se preparar e aprender com os erros dos outros e com os bons mestres, eu acho que é possível você ter uma carreira de sucesso. Sim, sim. E aos poucos você vai ganhando essas habilidades, né? Você vai aprendendo a gerenciar, depois você vai aprendendo a gerar e gerir negócios, muito bacana. Quando a gente se conheceu, vou fazendo um testemunho aqui para meu chefe, Zé Luiz Rossi, assim, que eu nunca vou esquecer. A gente ia para um cliente alemão, e alguém falou assim para eu, Cláudio Souto, pedir para ele assistir o nosso episódio aqui com certeza, e acho que a Irene ia chegar também, mas alguém falou assim, olha, vocês vão indo lá para o cliente, e vocês vão indo lá para o cliente ver o que acontece. E nós fomos para um cliente numa sala, cheio de alemães, fazendo perguntas difíceis. Eu era um consultor júnior, pleno, alguma coisa assim, o Cláudio Souto. E nós dois muito perdidos naquele momento. E você não tinha chegado, estava vindo do Rio de Janeiro ainda, né? E eu lembro que era uma sala difícil, eles perguntando, mas qual a experiência de vocês dois? Éramos consultores da Pricewaterhouse naquele momento, né? E tendo que... E difícil. E o cara, mas você, é isso? E eu falei assim, pô, nós temos mais 10 segundos de vida aqui, 15 segundos de vida. E eu lembro que você chegou, e eu nunca vou esquecer disso, que você chegou tranquilo, abriu a porta, botou atrasado, um monte de diretor do cliente, você dominou a situação, falou, poxa, meu voo do Rio de Janeiro atrasou meia hora, desculpa pessoal, tá aqui, que belo dia, que não sei o quê, vamos fazer aqui, pô, que bom que os meninos já estão aqui, eu era um dos meninos, que bom que os meninos já estão aqui, e deu uma dominada ali naquela situação, Zé, e que em 5 minutos eu falei assim, pô... Esse é o cara, essa habilidade que eu quero ter, de chegar numa situação difícil e conseguir. Porque consultoria te dá isso também, né? De você estar em situações duras, né? De projetos, de clientes, de inovação, ser a pessoa que tem uma responsabilidade e levar. Então foi um dia, eu conversei com o Souto esses dias, ele falou, pô, eu lembro daquele dia, o Zé Luiz chegou dominando a situação. Então é só um testemunho da sua habilidade ali. Foi uma boa experiência, porque, na verdade, Souto, a gente era pioneiro naquele projeto, né? E a gente estava trazendo uma tecnologia nova para o Brasil, então eu parti do pressuposto, a gente sabia pouco, eles sabiam menos do que a gente. Entendeu? É isso. Então a gente podia, de uma certa forma, e acabou sendo um projeto de sucesso. De sucesso. Muito bacana isso aqui. Não lembro nem que ano foi isso, mas é ali, meados dos anos 90, começo dos anos 90, eu acho muito bacana. E da IBM você foi para Capgemini, aí já como CEO, né? Isso. Eu era responsável por o negócio de serviços da IBM no sul da Europa, era uma espécie de general manager de uma região grande, e aí fui CEO de uma empresa brasileira, que na época era a CPM Brax, que a gente vendeu para a Capgemini, e aí depois de um ano, e aí eu fiquei responsável pela Capgemini no Brasil por 4 anos, 1 ano CPM, 4 anos CPM Brax. Essa mudança para CEO, uma mudança muito diferente ou foi natural? Eu acho que ela é a mais difícil, né? Porque, na verdade, você é treinado como executivo de vendas,
gerente de vendas, diretor de vendas, vice-presidente de vendas. Aí um dia você tem que ser CEO, você tem que entender de gente, tem que entender de finanças, você tem que entender de logística, você tem que entender de uma série de coisas que você não é treinado. Né? Foi a transição mais difícil. A preparação você estar sempre observando, né? Ter interesse não só pela sua área, mas as demais áreas da companhia para você poder se preparar. Mas certamente foi a transição mais difícil. E até porque eu falo que nessa posição de CEO, geralmente a gente faz 4 coisas. A gente define estratégia, cobra resultados, monta boas equipes e motiva elas, mas o mais difícil, que é o 4º item, é gerência de stakeholders, de partes interessadas. Então, um CEO, ele tem cliente, ele tem sociedade, ele tem regulador, ele tem, isso olhando a parte externa, mas internamente ele tem às vezes um board para gerenciar, depois ele também tem internamente, né, funcionários, ele tem equipes, ele tem pessoas que reportam diretamente a ele. Então, essa é a parte mais difícil, em algumas organizações extremamente difícil, quando você tem um board tem um board, vamos dizer, com conflitos, né? Mas de qualquer forma, eu diria que essa é a parte mais complicada e você não é treinado, né? Não. Você é treinado em várias coisas, mas isso você não é treinado. Então, é a habilidade de absorver durante anos os ensinamentos dos bons e maus exemplos que te prepara para essa posição. Estar atento ali, né? Porque você falou, são múltiplas tarefas ali, né? E de CEO ali do Capgemini já para o Serasa. E agora voltando para lá. A ideia é ficar para sempre em UK ou um dia você deve retornar à terra Brasilis? Voltarei ao Brasil. Na verdade, para mim um privilégio muito grande ter esse momento da minha vida na Inglaterra, porque eu fiz o meu high school na Inglaterra, né? Meu pai era militar, foi fazer apoiar a construção de fragatas brasileiras na Inglaterra, e eu era adolescente, fui morar na Inglaterra, em Southampton, no sul, e comecei a minha vida adulta lá, né? E agora, profissionalmente, eu estou terminando a minha vida profissional, digamos bacana. Assim, com corporativa na Inglaterra, então, fechando um ciclo. Então, para mim é um privilégio, né? Ter sido convidado para ir para lá e poder fazer fechar esse ciclo. E quando você vê lá Inglaterra, Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, a diferença cultural muito grande, o desnível está muito grande hoje, 2024, Zé, de morando lá ou morando aqui? Eu acho, o Brasil, eu sou brasileiro, assim, que gosto muito do país, acho o Brasil um país espetacular. A gente tem um problema de segurança pública importante, que precisa ser resolvido, porque isso mina, né, a capacidade das pessoas viverem felizes aqui, né? Mas do resto, a cultura, a forma com que a gente encara a vida, as relações pessoais, aqui é riquíssimo, né? Então eu não tenho nenhum desejo de, vamos dizer, me estabelecer na minha vida pós carreira corporativa fora do Brasil. Eu vou estar no Brasil. Ah, que bom. Que bom, vai estar por aqui. Então faremos mais episódios desse aqui, não precisando vir de lá, né? E agora, essas múltiplas tarefas que você falou do CEO, né? Você está numa... como é que você equilibra a vida pessoal, profissional nisso tudo? Tem muita demanda, né? Eu tenho o privilégio de ter filhos criados que são autônomos. Eu fico imaginando alguém que é CEO e tem filhos pequenos em casa e que tem que ter uma posição. Eu estou naquela posição de avô agora, né? Que bom. Eu digo para o meu filho e para minha filha, né, que o objetivo deles é educar os filhos deles, né? O meu objetivo é que os meus netos me amem. Né? Então, é diferente, é diferente, entende? Então, realmente eu não tenho essa demanda, e aí sou eu, minha esposa TT, e a gente tem, vamos dizer assim, muito menos demanda externa, então isso me dá tempo para poder me dedicar a uma atividade que, para ser feita com qualidade, demanda atenção, mas não pela execução, porque eu tenho uma excelente equipe que toca o dia a dia. Mas você tem que pensar em todas as dificuldades que a empresa pode ter, né, pode vir a enfrentar, e você tem que se antecipar ao mercado, você tem que pensar muito em estratégia, e isso consome
tempo de qualidade. Sem dúvida. Dá tempo de tomar cerveja, será? Opa, com certeza. Dá tempo, né? Ó, então isso aqui é para você. Isso aqui é uma cerveja artesanal que é a Hiller. Isso aí é uma edição especial que fizeram aqui para nós, para o Sucesso Brasileira. Hiller é esse cachorrinho aqui, ó. É um cachorrinho que chama Hiller. E tem uma boa história isso aí. Isso aí é feito com... A Hiller é feito com lúpulo brasileiro mesmo, né? Porque lúpulo é uma coisa muito europeia, né? Isso é um sócio meu que ele é sócio na Multi, na empresa de consultoria, mas ele planta o lúpulo aqui e começou a fazer uma tiragem especial que é o TID. Até ele falou essa semana, como está acabando, ele falou, pô, vou levar mais um lote para vocês. Eu falei, por favor, é muito bem-vindo. Né? Lá de Passa Quatro. Passa Quatro. É legal, isso é uma história também de sucesso brasileira, porque o lúpulo aqui não é tão não rentável, mas a produtividade dele lá, não a fertilidade, eu não sei exatamente, mas não é igual os europeus pelo clima, né? Mas ele tem conseguido ótimos indicadores e faz cerveja artesanal. E ele falou, pô, vou fazer uma para vocês, Sucesso Brasileira, para dar para seus convidados. Então, você, a TT, não sei se vai dar para você levar ela para Inglaterra, mas você vai ter que tomar. Vai ter que tomar. É isso aqui. Ele é sócio da Multi. A Multi até estava falando para você antes, é a empresa de consultoria que a gente tem. Aqui a gente faz aquilo que fazíamos já nessa época PwC e tudo, né? Ou seja, lá a gente, muito rapidamente, aqui a gente faz uma área de Talent as a Service, uma área de Tech as a Service. Basicamente, aqui são pessoas, aqui é tecnologia e a gente faz end-to-end, desde a estratégia de TI até essa história de implementação, aquela história de projetos. Então, uma coisa que a gente gosta de fazer muito lá na Multi. Se eu te explico mais da empresa, você vai falar, pô, entendi já o que vocês fazem. Esse slide você já entendeu tudo que a gente faz aqui. O que você entende por sucesso? Boa pergunta, um pouco aberta, mas importante. Outro dia eu estava lendo um podcast e vendo um podcast, o cara disse que sucesso é os seus filhos querem gastar tempo com você. Eu acho que sucesso... Muito legal. Eu acho que sucesso tem a ver com uma vida plena. Tá? Eu comentei uma coisa com você um pouco antes, que eu vi há um tempo atrás do Cristóvão Buarque, que eu gosto muito, que ele diz que a biografia vem antes do currículo e esse vem antes do patrimônio. Né? Eu acho que em sucesso é você ter uma biografia rica. E ela não é só trabalho. Né? Tem uma parte profissional de trabalho, tem uma parte pessoal, de engrandecimento pessoal, tem uma parte associada com a tua família, para quem tem família e tem orgulho dela. Então, para mim, ele tem que ser sucesso em todas as dimensões. Não dá para você falar, eu seria uma pessoa infeliz se eu tivesse uma carreira de sucesso e não tivesse uma vida pessoal de sucesso. Sim. Então, eu tenho um casamento de quase 40 anos com a TT, que é uma bênção, tenho filhos maravilhosos, netos agora. Então, para mim, isso é tão importante quanto ter tido uma boa carreira. Né? Então, para mim, é essa visão holística, abrangente que eu vejo como sendo sucesso. E, principalmente, bons amigos. Né? Como a gente se conhece há tantos anos assim e pode ter um almoço como a gente teve hoje, como se a gente tivesse se visto semana passada. Pô, tranquilamente. Parece que tive um déjà vu muito bacana ali. Então, vou até... Já decorei e vale a pena anotar. Então, primeiro vem a biografia, depois vem o currículo e depois vem um patrimônio. Então, você quer dizer assim, cuide da sua biografia, né? Exatamente. Cuide da sua biografia porque ela é mais importante. Porque senão não adianta nada ter um belo currículo e você... ter um belo currículo a qualquer custo. Não faz sentido, né? Então, você tem essa história e é verdade. Ter bons amigos e fazer Muita gente tem vindo aqui falar do bom network, que não é simplesmente, tá bom, você conhece pessoas, se conecta na rede social. Isso não é... Isso pode ser só uma conexão de currículos que você tem ali, né? Mas acho que você também conectar essas biografias faz toda a diferença, né, Zé? E onde é que você acha que a gente vai estar no país daqui a 20 anos? Você falou um pouquinho da segurança pública, mas como é que você acha que a gente vai estar, visto que você vai morar aqui, passar os seus próximos 20, 30, 50 anos aqui? Cara,
eu sou de uma geração, sou final do Baby Boomer, né? Quase ali a geração X. Então, a gente sempre teve aquela expectativa do Brasil ser o país do futuro, né? Que a gente ia... Eu ainda sou muito confiante na nossa capacidade de prosperar, né? Às vezes eu fico um pouco triste com algumas coisas que eu vejo, uma dimensão que eu vi outro dia que me chateou um pouco, é que você vê que quantas pessoas estão imigrando do Brasil, né? A gente teve, 10 anos atrás, praticamente tinha 2,5 milhões de pessoas brasileiros fora do Brasil, hoje quase 4 milhões, ou 4 milhões e alguma coisa. Quer dizer, as pessoas estão deixando o país, talvez por várias razões, inclusive por conta da segurança pública. Mas eu acredito que é um país que tem condições espetaculares ainda de ter muito sucesso. Eu não sou nem um pouco pessimista com relação ao futuro do Brasil. Eu acho que a gente é uma democracia nova, tá aprendendo da forma difícil. Com isso, tem muitas experimentações aí com relação a que políticas vão... Mas eu sou otimista, eu acho que a sociedade ela caminha para frente, ela não caminha para trás. E eu tenho absoluta certeza, até porque, se você olhar, demograficamente o Brasil está mudando muito rapidamente, né? E é um país que, se você olhar todas as projeções, ela vai ter um momento em que ela vai ter um pico de população. E aí todos os serviços, você não vai ter que ter serviços de educação, saúde, para mais gente. Você vai poder melhorar os atuais serviços, mantê-los para uma população mais estável. Com o desafio da população envelhecendo e tudo mais, mas eu sou otimista. Eu acho que esse processo ele vai ser positivo para o Brasil. Talvez seja para os meus netos, nem tanto para os meus filhos, mas mais para os meus netos. Mas eu sou otimista. Você acha que talvez pode haver um ciclo ao contrário, de haver essa imigração para fora voltar a ser uma emigração, né? Quando as pessoas voltam para o... Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estive na Índia recentemente e a gente tem uma operação de offshore na Índia, e conversando com o pessoal lá, praticamente toda a gestão da nossa operação é de pessoas que voltaram. Voltaram dos Estados Unidos, voltaram da Inglaterra, principalmente dos Estados Unidos. E eu perguntei para eles por que eles voltaram. Eles voltaram primeiro porque tinham os pais estavam ficando mais velhos e eles queriam gastar mais tempo com os pais. Segundo, que com a competência que eles adquiriram no exterior, eles tinham empregos muito melhores agora na Índia, né? E eles eram locais na Índia. Eles não eram imigrantes como eles eram nos outros países. Então eu vi concretamente um país que tem mais de 1 milhão de pessoas, né, que tem uma força muito grande na área de tecnologia, um monte de gente voltando, né, e se é possível na Índia, não deveria ser impossível no Brasil. Então eu acho que se as condições certas estiverem aqui, eu acho que é possível sim a gente ver essas pessoas voltando, por N razões, cada um com as suas próprias razões, mas eu acho que é possível. Tomara, né? Tomara. A gente tem realmente... Eu sou otimista. Você citou um bom ponto, né? Você vê muitos cérebros bons, né? Cérebros e almas boas do Brasil, infelizmente, indo para outros países. Mas eu acho que tem uma tendência a voltar. Também concordo com você, porque acho que com a experiência... E porque lá fora também não está tão maravilhoso assim em todos os lugares, né? Você fala de segurança pública aqui, mas a gente tem... indicadores de que a segurança pública em alguns países da Europa, alguns países... Claro, a gente é hábil, mas tem alguns países lá tem outros problemas, piorando, né? Tem outros problemas. Tem problemas de imigração sério, tem problemas de os serviços públicos não sendo capazes de absorver todo o conjunto de pessoas que estão indo para esses países. Tem problemas de não integração dessas comunidades nos países. Todo lugar tem os seus problemas. Se você for para a Inglaterra, eu me lembro que alguns anos atrás eu fui para a Inglaterra e fiquei 10 dias lá. Isso tem uns 4 anos. E aí pude ver a televisão local, não como turista, mas olhando um pouco. Eu falei, mas como eles estão infelizes, né? Quer dizer, quantos problemas existem aqui? Então, não existe lugar perfeito, tá certo? Eu acho que a gente tem problemas sérios, mas são possíveis de serem vamos dizer, gerenciados. Vamos trabalhar para isso, né? Zé, se você puder dar algumas dicas para quem quer ter sucesso, para quem olha você e sua carreira de sucesso de muitos anos, que dicas que você daria?
Difícil, né? Difícil. Pode resumir só umas 15. Não, tô brincando. Mas as principais, o que você acha? Acho muito importante. Uma coisa que a gente aprende como consultores, Ben, é que a gente sempre aprende com o cliente. Tá certo? Muito. Então, eu acho que ter humildade de estar sempre aprendendo, né? E eu falei dos maus exemplos e dos bons, né? Você aprende o tempo todo e ter humildade de estar continuamente com a cabeça aberta para poder aprender de forma contínua, né? É fundamental, né? Acho que ter a humildade de aprender é importante. Gostar de gente. Né? Você tem que gostar de trabalhar com pessoas. Eu estou falando mais de uma carreira gerencial, né? Você tem que gostar de interagir com pessoas, tem que ser genuíno esse gosto, né? E só um parênteses, uma coisa interessante, quando eu cheguei a primeira vez que eu fui para fora, eu fui para a Espanha e não conhecia ninguém, né? Eu falei, como é que eu vou aprender a cultura aqui? Então eu comecei a entrevistar. Eu entrevistei todos os diretos dos meus diretos. Deu 150 pessoas. E eu achei isso é uma coisa que dá certo. Quando eu fui para a Inglaterra, eu cheguei e comecei em abril de 20, exatamente no início de Covid. E aí, como é que eu vou do Brasil tocar uma empresa na Inglaterra, num negócio que eu conheço, mas eu não conheço o mercado, com equipe que eu não tenho nenhum contato, né? Então eu comecei a fazer entrevistas por Zoom, né, com todas essas 100 pessoas que reportavam. E foi muito curioso que eu falava 10 minutos da parte profissional e provavelmente meia hora da parte não profissional. Sim. Porque o objetivo era entender a pessoa, né, os seus anseios, principalmente no momento de fragilidade, muita gente estava com muitos medos e tudo mais. E aquilo me aproximou muito da equipe, né? Fez com que eles me enxergassem. E quando acabou a pandemia, eu pude trabalhar com eles, parecia que a gente já trabalhava algum tempo junto. Que bacana. Para você fazer isso, você tem que gostar de gente, você tem que ter um interesse genuíno no outro. Né? E eu acho que essa é uma das razões que eu acho que eu pude evoluir na minha carreira, porque eu sempre tive esse interesse por pessoas. Que bacana. Ótimas dicas, hein, Zé? E salta aos olhos essa sua habilidade de relacionamento com as pessoas e ser um cara muito querido, né? Então, essa história que você falou de aprendizagem também. Tem mais uma figurinha carimbada aqui, que é o Bezerra, um abraço para ele. Né? O João Bezerra veio aqui, ele falou que ele se considera, agora que ele aposentou, um aprendedor profissional. Né? Ele fala assim, eu passo meu dia aprendendo coisas, né? Então tá aprendendo, não tem idade, não tem limite, pelo contrário, né? Faz parte. E hoje em dia é tão mais fácil, né, Zé? Porque aprender antigamente tinha que imprimir, ou ler, ou ir numa biblioteca, alguma coisa. Hoje é fácil, né? Você sabe que eu invejo muito essa geração nova, porque eu fico imaginando como teria sido ter feito faculdade com o Google. Pois é. Né? Todas aquelas pesquisas que você gastou horas e horas para tentar achar onde estava aquele conhecimento, aquela informação. Imaginou fazer faculdade hoje com o Google? Pois Quer dizer, é uma coisa... Acho que a dificuldade é muito mais em selecionar a boa informação, né, do que a informação que não existia na época. Não existia. Muito legal, Zé Luiz. Olha... passa rápido, estamos aqui quase uma horinha falando. Falei que a gente ia mais as duas que nós falamos no almoço. Devia ter tido uma câmera lá no nosso almoço, que estava bem engraçado, né? Você tem assistido Champions League? Você só assiste futebol inglês? Não, Champions League direto. Só Champions League direto. Seu nível de futebol está um outro nível aqui, muito elevado agora. É um privilégio você morar na Inglaterra e ter a Premier League lá, vendo aquele jogo. Premier League, isso mesmo. Mas Premier a Champions League eu vejo muito porque, principalmente depois da fase inicial, a fase mata-mata, eu acho que é onde estão os melhores jogos de futebol do mundo hoje. Né? Estão lá. Realmente, não é a Premier League, não. É a Champions League. Aquela fase do mata-mata são jogos espetaculares. Premier League e Campeonato Brasileiro, você acha que dá para encarar? Não, os times lá gastam uma fortuna com aqueles jogadores, né? Mas eu acho que a competitividade aqui é muito grande. Quer dizer, lá você começa o campeonato sabendo que tem 2 ou 3 times que podem ser campeão. Aqui a gente sabe que tem
Pode ser 2 ou 3, mas pode ser também mais. Você tem sempre uma surpresa. Que bacana. Então, eu acho que... Mas realmente uma das boas coisas de morar lá é o número de jogos que eu posso assistir, para quem gosta de futebol como eu. Sei que você gosta de futebol. Muito legal, Zé Luiz. Que bom que você vai morar no Brasil daqui a um tempo de volta, para a gente estar próximo de novo e trazer você aqui para temas até mais específicos. Pessoal, o Zé Luiz é aquela pessoa que qualquer assunto que eu colocar na mesa aqui, ele pode falar meia hora tranquilamente, com propriedade sobre esse assunto. É um cara muito legal. Zé, eu queria parabenizar você por toda essa carreira, por tudo, por você inspirar tanta gente aqui. Isbé, muito obrigado. Acho fantástico essa tua iniciativa. Tem sido para mim um momento legal, porque eu tenho visto vários colegas que você tem trazido aqui, eu via de contar as histórias dele. Então, parabéns também por essa tua iniciativa que está trazendo vida a muitas histórias que a gente tinha na cabeça. Sem dúvida, vamos eternizá-las. Zé Luiz, obrigado. Você é um super sucesso à brasileira, cara. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. É isso aí, pessoal. Tivemos o Zé Luiz Rossi aqui com a gente para esse bom papo. Já deixa o seu like, seu comentário, compartilhe. Toda terça-feira tem episódio inédito, episódios talvez tão legais quanto esse aqui. E nos vemos no próximo. Valeu, galera.